No Tratado Meteorologia do século IV a.C., Aristóteles registra: 2 falsos sóis nasceram com o Sol e seguiram-no durante todo o dia. No dia 20 de abril de 1535, a cidade de Estocolmo, na Suécia, amanheceu com círculos e arcos luminosos pelo céu, enquanto 2 sóis adicionais surgiam ao redor do Sol. O fenômeno foi descrito no quadro Vädersolstavlan. Em 1629, o filósofo René Descartes presenciou nos céus de Roma a aparição de 5 sóis. Impressionado, ele decide interromper seus trabalhos de filosofia para dedicar-se ao estudo do fenômeno. O parélico é um fenômeno luminoso da atmosfera que acontece em lugares muito frios. A gente não tem notícia de ter sido visto no Brasil. E é um fenômeno que causa muito interesse e muitas vezes foi relacionado com eventos místicos. São luzes que aparecem no céu devido a cristais de gelo em suspensão na atmosfera. Então tem vários círculos e arcos, tem as reflexões do Sol, que são chamadas de sundogs ou cães do Sol, tem os pilares do Sol e tem o círculo parélico. Nós sabemos de um grupo de pesquisa que passou alguns meses no Polo Sul para poder observar esse fenômeno, mas é muito difícil de você controlar as condições atmosféricas. O nosso experimento te dá uma possibilidade de que você tenha sobre uma bancada dentro do laboratório uma coisa mais simples para ser observada. O que é esse laboratório? É o laboratório de matéria mole, nós somos físicos e nós estudamos as propriedades desses materiais que estão entre sólidos e líquidos e que têm alguma propriedade que misturam essas duas coisas. A espuma é um exemplo, ferrofluidos é outra coisa que nós estudamos aqui. O que nós estávamos pesquisando? O transporte da luz nas espumas. E quando nós estudamos especificamente a luz atingindo algumas estruturas da espuma, nós vimos a formação de um círculo com cópias do laser inscrito e algumas linhas de difração. E isso deixou a gente intrigado. Nós não sabíamos do que se tratava. Começamos a procurar na literatura, pesquisando através da internet, quais eram fenômenos semelhantes. Depois de uma intensa pesquisa, a professora Adriana me informou que ela tinha visto um padrão semelhante com o que a gente via no laboratório com esse fenômeno de ótica atmosférica. E nós começamos a fazer uma comparação do fenômeno que a gente tinha observado com o fenômeno do círculo parélico. Em analogia com o fenômeno atmosférico, nós demos nome para os detalhes desse padrão luminoso. O círculo que se forma nós chamamos de círculo parlasérico, em analogia ao círculo parélico. Os pilares do Sol nós chamamos de pilares do laser e os cães do Sol nós chamamos de cães do laser, ou laser dogs. Esse é o aparato que a gente tem para fazer observação do círculo parlasérico. Aí a gente tem aqui a fonte de luz, a ponteira laser emite o laser, atinge essa caixa. Dentro dessa caixa você tem a espuma, o feixe, parte dele atravessa e alcança diretamente essa tela onde a gente fotografa para ter o padrão. Quais são as condições para o aparecimento dos laser dogs? Eles aparecem quando nós incidimos o laser de forma inclinada numa estrutura que tem na espuma, que é conhecida como borda de platô. É onde se encontram 3 bolhas na espuma. Forma um fiozinho de líquido e isso é uma borda de platô. Platô foi um físico que estudou as espumas e a borda de platô ela tem um formato triangular, como se fosse um prisma triangular de faces arredondadas. E a gente tem uma analogia da simetria da borda de platô triangular com a simetria hexagonal dos cristais de gelo que estão em suspensão na atmosférica, no caso da parelia.
necessariamente não é o mesmo fenômeno atmosférico que está sendo observado, mas ele apresenta características muito semelhantes que estão ali no fenômeno atmosférico. E isso permite que você entenda coisas sutis que estão acontecendo ali, como polarização da luz, como alguns fenômenos de difração, refração e reflexão de uma maneira mais controlada. Repetindo o experimento algumas vezes, nós confirmamos que a formação dos laser dogs tem uma explicação semelhante com a formação dos sundogs na ótica atmosférica, mas nós encontramos que a formação dos pilares do laser, no nosso caso, tem uma explicação um pouco diferente daquela que é dada para a ótica atmosférica, que o pessoal coloca apenas ótica geométrica, apenas reflexões e refrações. Nós percebemos que é um fenômeno de difração da luz, que é conhecido como difração de Fraunhofer. Além disso, a formação do círculo parélico é um fenômeno de difração muito peculiar. A gente comparou com a teoria geométrica de difração da luz. E essa teoria atribuída a Keller, um físico que estudou ondas, é um fenômeno que fica na interface entre ótica ondulatória e ótica geométrica. Eu gosto de comparar com um ornitorrinco, que tem característica de dois animais de tipos diferentes, e é um fenômeno pouco conhecido dos físicos. Ele não é ensinado nos cursos de ótica, e é uma coisa bastante importante do ponto de vista conceitual, de você ver um fenômeno em que a luz tem esses dois comportamentos, da ótica geométrica e da ótica ondulatória. Isso possibilita também uma discussão mais ampla da luz. Newton achava que a luz eram partículas que andavam em linha reta. Depois veio a teoria ondulatória, falou, não, a luz é onda, ela se comporta como onda, e a ótica geométrica é só uma boa aproximação para a propagação dessas ondas. E daí, no início do século XX, Einstein deu a característica quântica da luz. Ele discute quando a luz interage com a matéria. A gente considera bastante importante esse experimento para poder discutir todas essas características, que são conceitos bastante importantes em física. Essa discussão sobre a formação do círculo parélico já era considerada uma discussão fechada. Com a proposta desse experimento, a gente abriu novamente essa discussão. As pessoas precisam tentar explicar a formação do círculo na ótica atmosférica para ou refutar ou concordar com os nossos resultados. Então é uma hipótese que a gente está lançando, e esse é um fenômeno interessante que o pessoal observa há mais ou menos já uns 2000 anos e traz um desafio para a cultura humana. Não sei dizer se existe uma resposta fechada para esse fenômeno atmosférico, mas é uma coisa que está sendo construído com a evolução da sociedade humana.